O Daniel Alves ele foi contratado para jogar, mas ele é o único jogador e um dos poucos no Brasil que tem assim, o estofo, a bagagem para chegar e meter o dedo e falar o que tem que ser falado. Porque assim, esse discurso dele... Alguém discorda disso? É isso que eu ia falar. É um discurso que deveria ser um discurso adotado por todos os times. Mas isso aí acontece no São Paulo desde o mandato tampão do ex-presidente Juvenal Juvencio. Então lá se vão 12 anos. Mas não tem um cara, nesses 12 anos não teve... Passou por lá o Kaká, passou por lá o Luiz Fabiano voltou, passou pelo São Paulo, o Hernanes voltou. Assim, passaram pelo São Paulo jogadores com bagagem e com história no São Paulo para ter esse tipo de atitude. Só que o Daniel Alves ele é uma coisa diferente. Não, isso aí, o único que falou, para fazer esse é o mundo justiça, ideal, o único que falou assim, desse jeito do São Paulo foi o Rogério. Sem contar o Rogério, né, que estava lá. O Rogério falou. O Rogério, quando foi treinador do São Paulo, inclusive, saiu também por causa disso, porque o Leco se incomodou demais, né, com a forma como o Rogério Ceni falou do trabalho da diretoria, por exemplo. O único clube hoje que trabalha com uma eleição viciada, onde é um absurdo o que é o Conselho de São Paulo. O Conselho do São Paulo, Luiz, para você ter uma ideia, tem 120 conselheiros vitalícios. Sabe o que representa isso? 120 num colégio de 300, um colégio na realidade de 280, certo? É um pouco menos que a metade. Esses caras, eles têm um poder muito grande, porque é eles que definem os rumos das eleições. O São Paulo hoje é um clube eleitoral falido, mas quem manda são eles, conselheiros. Não. Eles têm o poder. Então é o seguinte, enquanto não abrir o clube com o voto dos sócios, né, como todos os outros grandes clubes fizeram, o Palmeiras, que era super conservador, se abriu. O Flamengo já se abriu um tempão, o Grêmio se abriu, o Internacional se abriu, o Corinthians, os sócios votam também. Tem que abrir para os sócios. O São Paulo é um clube antidemocrático, ele tem razão, esse é o mundo ideal, mas isso aí é mais antigo do que andar para trás. Mas aí que tá. O Daniel Alves ele foi contratado para ser esse líder também. Só que, às vezes, as lideranças incomodam os dirigentes. E assim, é porque eu usei as palavras dirigentes, mas incomodam a chefia, tá? Para pegar assim de um subordinado que incomode uma chefia, querendo o bem da empresa. Querendo o bem da empresa. Mas não vai ter feito nenhum isso aí. Tem gente que fala muita coisa e fala duro, mas tá brigando pelo mesmo tá remando na mesma direção que quem tá lá em cima, com discursos podem parecer controversos, mas eles são visões diferentes de como fazer aquela instituição andar para frente. Capelães e Galvão, esse discurso do Daniel Alves, ele vai ajudar mais ou ele vai atrapalhar mais? Porque assim, se quem está lá em cima não está afim de escutar, às vezes atrapalha. Não vai mudar nada. Não, mas esse discurso é necessário. Nesse momento ele é necessário. O Daniel Alves precisa vestir essa capa de líder do elenco do São Paulo. O São Paulino espera isso dele, né? E o ano está acabando, o São Paulo vai para a Libertadores, acho que agora abriu uma boa vantagem para garantir a vaga direta na fase de grupos. Então, o que o São Paulo está fazendo? O São Paulo está agora projetando o próximo ano, o ano de 2020. O que o Daniel Alves está falando aí nas entrelinhas? Para 2020 um técnico só. Para manter o Fernando Diniz. Para manter o Fernando Diniz. Nas entrelinhas ele está falando isso. Que não tem essa de ficar trocando de treinador toda hora. Engraçado. Que nenhum treinador vai conseguir dar jeito no time de 4 em 4 meses. Ele está falando isso nas entrelinhas. Tem que manter o Fernando Diniz aqui. E o que eu penso é que, como jogador líder de elenco, o Daniel Alves tem que fazer isso mesmo. Já que todo mundo sabe que foi ele que ajudou a trazer o Fernando Diniz, ele tem que fazer isso mesmo. Esse é o ponto que eu queria chegar. Fazer isso mesmo. Se o Wagner Mancini chegou para virar o treinador, no partido do Daniel Alves também, de boa parte da rapaziada para colocar o Fernando Diniz? Sim, mas e aí? Sim. Mas e aí? Não foi ele que acabou de falar que tem que dar continuidade para um treinador? Wagner Mancini não teria essa continuidade? Não, mas o Wagner Mancini não tinha nem começado a trabalhar. O Mancini não teve nenhum colocado jogo. como treinador, cara. Não, mas foi colocado como treinador. Entendo o que você está dizendo. Você entendeu o que eu estou falando? Não vou transportar o debate, até porque isso aqui é outro. Gente, todo mundo aqui concorda. Se você perguntar para cada 10 São Paulinos, 10 tricolores vão falar. Eu concordo com o Daniel Alves. Só que agora eu tenho um recado para você, torcedor de São Paulino, que infelizmente vocês vão ter que engolir mais um ano sem título, mais um ano sem planejamento, mais um ano sem estrutura. Mais um ano, 2020. Porque o Leco, enquanto estiver lá, o São Paulo vai continuar essa zorra que está. E eu vou além. O problema talvez não seja nem a saída do Leco, porque ele vai sair impreterivelmente no final do ano que vem. Quem entra?
Tem capacidade? Júlio Casares. Então, Ó, Vai ser o novo presidente do São Paulo, Vai Júlio ser, Casares. vai Tem- ser. é mais do mesmo? Porque como o Tem Pretzel- ideias diferentes? Como o Pretzel falou, o Conselho já decidiu. Já decidiu que vai ser o Casares. Não vai mudar a Tá, eleição olha até só. o ano que vem, então Duas- o Casares vai ser o novo presidente do São Paulo. Anderson Barbosa. Lamento. Daniel Alves não joga o que joga. Jogou bem ontem. Na verdade, isso aqui não era nem essa que eu ia ler, mas já que eu li até aqui, eu vou ler a provocação, tá? Daniel Alves não joga o que joga a perna esquerda do Rafinha, mandou aqui o Anderson Barbosa. O Jonatas Costa manda o seguinte: Os caras exageram. Daniel Alves está falando mais do que jogando. O Início Índio. O Daniel foi contratado para jogar futebol. Isso ele ainda não fez. Cara, ele não tá mal no São Paulo, não. também acho Não que tá não. mal, não. Não, e outra, viu? É que a Ele gente tem... criou uma expectativa, tipo, nossa, vai destruir todo o jogo, porque ele é um cara diferente. Mas calma, gente. Ele tem o direito de ele falar sobre isso, Tem. de ele dar a O percepção cara acabou de dele, chegar, claro. gente. Aí é que tá, ele acabou de chegar, ele tá dando uma percepção dele. Por exemplo, se o Hudson dá uma entrevista dessas aí o cara tá lá 5, 6 anos. O Rodrigo contrato Caio rescindido, falava, Sabe? assim, é. Entendeu? Então é diferente. Eu acho que esse discurso do Daniel, esse é o mundo real, o mundo ideal, na realidade, que ele quer, né? Só que aqui no Brasil esquece. Isso aí não Tá,